A paz do Senhor, queridos professores da turma dos primários. Eu me chamo Gabriela e hoje nós iremos falar sobre a lição de número 13, que tem como título Você é uma criança escolhida por Deus. Certo? Para iniciar, eu vou trazer aqui para os irmãos do jeito que eu geralmente faço com as crianças. Eu também sou professora da turma dos primários e do jeito que eu trago, eu vou trazer aqui para os irmãos. Mas vocês podem somente também pegar as informações do vídeo e adaptar para o plano de aula que vocês geralmente utilizam na sala de vocês, certo? Então, primeiro, assim que eu chego na sala, eu recepciono as crianças, tento chamar todas pelos nomes, tá? Então, se você não sabe o nome de todas as decoradas da sua turma, faça esse esforcinho e decore o nome de cada uma, certo? É importante e especial. E justamente já que hoje também vai falar que elas são crianças escolhidas por Deus, são especiais, então, para deixar isso tudo muito mais claro para elas. Eu, assim que chego, faço a acolhida e depois já apresento o país do dia, certo? Nós que somos professores da classe dos primários sabemos que a lição traz, cada lição, um país para a gente fazer a frequência deles. Então, o país de hoje é a Croácia. O que é que eu costumo levar? Eu não trouxe aqui a bandeira da Croácia, mas eu costumo imprimir a bandeira do país. Aí, só um exemplo, na folha mesmo de papel normal, A4, imprimo a bandeira do país e mostro para eles, ó, isso aqui é a bandeira do país da Croácia, no caso, será por ela que nós iremos orar hoje. E também eu pego, por exemplo, o versículo da Memória em Ação de hoje, eu escrevo na língua que se fala no país, que é o croata. Então eu coloco o país tanto em português quanto na língua e falo, olha, essa aqui é a língua que se fala lá. Outra imagem só para mostrar como exemplo. Então aqui está em português, aqui está na língua que se fala lá. Vocês conseguiriam ler do jeito que se lê lá? Diferente, não é? Então só para eles terem uma noção. Pronto. Aí depois que eu apresentei o país, aí sim eu faço a oração inicial. Porque aí já faz a oração tanto pelo que vai ser abordado na lição, quanto pelo próprio país. Então agora a gente vai para a oração. Na oração a gente ora pela aula, para que Deus abençoe, para que também eles consigam colocar em prática o que está sendo aprendido, e pelo país, pelas crianças que estão no país, por aquelas pessoas que já conhecem a Deus e que aqueles que ainda não conheçam, que eles tenham a oportunidade de conhecer. Depois da oração, aí eu vou para um alongamento, ou você pode trazer corinhos ou músicas parecidas, né, no caso, que tenham a ver com a temática. Eu geralmente canto um corinho que sempre é todo domingo que eu canto, que é aquele perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar. E geralmente a música, de acordo com a temática, eu coloco no final, quando eles forem fazer a atividade, eu coloco e deixo para eles escutando, certo? E o alongamento que eu faço é aquele: o amor de Deus é tão grande que me cerca pela direita, que me cerca pela esquerda, e no final eu canto a música. Aí agora nós vamos para a memória em ação, certo? A memória em ação está escrita no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Jeremias 1:5. O que é que eu faço? Eu coloco o versículo todo no quadro, por escrito mesmo, e aí a gente lê todo mundo junto. Aí depois eu peço para uma criança escolher uma palavra e eu apago. Geralmente eu deixo a primeira palavra e a última por último, que é só para eles terem lembrado de como inicia e como termina. E aí você vai repetindo, apagando uma palavra de cada vez, para no final, quando você apagar tudo, eles falarem tudo decorado, certo? Mas aí a lição nos traz uma dica, que é o seguinte: como o tema é Você é uma criança escolhida por Deus, você vai enfeitar a sala com fotos deles, da mãe, no caso deles, grávida, ainda deles, certo? E pede para fazer um painel com essas fotos, com outras imagens que tenham relação à gravidez, a essa fase da vida deles, enquanto eles ainda estavam na barriga da mãe. E ele pede para fazer esse painel para que também traga a temática da lição na sala, certo? E aí quando você for para a memória em ação, você pedir para eles olharem pro painel e olharem para o versículo. Então provavelmente você também vai colocar o versículo no painel, certo? E aí quando você for lendo o versículo, pedir para que cada uma delas
leia o versículo em voz alta. E, por exemplo, você escolhe uma criança, aí pede para ela ficar em pé. Aí, digamos que o nome dele é Lucas. Aí todo mundo vai fazer o seguinte: Lucas, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Jeremias 1:5. Para eles irem decorando o versículo. Então você faz isso com todos eles. Aí quando você for dizer o nome do aluno, pede para ele ficar em pé, diz o nome do aluno e o versículo logo em seguida. Certo? Isso é uma forma de decorar que a lição nos trouxe. Continuando, depois que eles decorarem, sim, inclusive, também peça para eles abrirem na Bíblia mesmo, lá em Jeremias, no livro de Jeremias, para eles terem noção de que o versículo está escrito também na Bíblia, que foi tirado da Bíblia, certo? Aí depois, eu já parto para leitura bíblica e para contação da história, né? O objetivo da lição é que o aluno entenda que foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. E o ponto central é que Deus o escolheu quando você ainda estava dentro da barriga da sua mãe. Por que é importante a gente saber o objetivo e o ponto central? Para que quando a gente for contar a história, a gente foque nisso que a lição quer que a gente passe para eles. O assunto que a lição quer que a gente passe para eles. Certo? Então agora nós vamos para leitura bíblica, que está escrito no livro de Salmos, e o capítulo inteiro, 139, e também no livro de Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 ao 10. Certo? Leia mesmo com eles na Bíblia, leia se for possível e acredito que dê, né, na sua sala, leia realmente tudo o que está sendo pedido aqui, certo? Então aí a própria lição nos diz: o Salmo 139 nos fala sobre a onipotência de Deus. O Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo porque é onipresente. Ele está aqui na sala de aula, mas ao mesmo tempo está lá na nossa casa, também nos hospitais, nas escolas. E aí a lição pede para que a gente peça para as crianças dizer lugares diferentes, certo? Nesse momento aqui, você pode dizer e apresentar os 3 Os. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é tudo isso, né? Eu não tenho os 3 Os aqui, mas eu já fiz os 3 Ds. Que inclusive está faltando um aqui, mas que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Mas aí ao invés de ser 3Ds, você traz 3 Os, certo? Que você vai falar sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Aí você abordando essa questão, vai ficar mais fácil de você continuar o assunto da lição. Depois diz o seguinte: Deus é tão poderoso, tão soberano, que ele forma os bebês detalhe por detalhe e pode vê-los antes mesmo de nascerem. O Senhor nos viu na barriga das nossas mamães enquanto criava cada parte do nosso corpo. Ele acompanhou todo o nosso desenvolvimento e nem mesmo o médico consegue ver todas essas coisas pelos exames, mesmo com muita tecnologia. Quando a mamãe estava grávida, fez exames mensalmente para saber como o bebê está. Mas Deus não precisa de exames. Ele vê cada bebê e viu você enquanto cada ossinho ia se formando. Aí aqui a lição pede para que a gente pergunte para eles se eles sabem dizer quantos ossos tem no corpo humano, para ir interagindo. E realmente, professor, se você perguntar para alguém da área da saúde, você vê que mesmo com toda a tecnologia que existe, para um médico saber na ultrassom identificar cada partezinha do corpo de um bebê, do feto, é preciso muita dedicação, muito tempo de experiência, porque por mais que a tecnologia esteja avançada, ainda tem uma certa dificuldade, as imagens são em preto e branco, tem muito borrado na imagem, e para os médicos acompanharem, precisa de toda essa tecnologia. Mas Deus vê o bebê, desde da fecundação até na parte do nascimento, cada detalhezinho, cada ossinho, cada parte do rosto, o cabelo que está sendo formado, e além disso ele conhece também o que cada célula ali está destinada a fazer. As células onipotentes, para que elas vão se desenvolver, a gente não consegue saber para onde é que ela vai o lugar certinho, mas Deus consegue, e ele é quem manda, né, cada célula aí para a cabeça, para o pé, para o braço, para a pele, para o coração, e aí desenvolver o bebezinho. É isso que a lição pede para que a gente comente com eles. E logo em seguida, a gente vai falar sobre Jeremias. Eu trouxe aqui esse personagem, mas você pode trazer, por exemplo, um bonequinho assim, ó, desse jeito, para a criança ver o personagem, né? Que é Jeremias. E Jeremias foi um homem que amava a Deus e foi escolhido para ser um profeta. E
você já leu, né, lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, e diz no versículo 5 que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Esse versículo está se referindo a Jeremias, mas da mesma forma, Deus sabe e nos conhece muito, muito antes de nós sermos formados na madre da nossa mãe. E Ele nos escolheu também para uma missão especial, assim como Ele escolheu Jeremias. Aí continuando, foi Deus quem te fez menino ou menina, com um propósito e uma vida cheia de bênçãos. Ele não errou quando Ele nos fez menino ou menina. Apesar de hoje em dia haver uma confusão em relação a isso, mas diga para os seus alunos, você foi feito assim do jeito que você é, com uma missão importante, e não foi um erro. E aí, depois que você apresentar tudo isso, você vai lhe dizer do propósito que Deus tem na vida deles, e em seguida você vai falar do plano da salvação. Então essa lição é como um evangelismo para a criança. Ela está sendo evangelizada desde a primeira lição, né, da lição número 1, 2, 3, mas agora o tema da lição está mais voltado para ela. Antes era voltado para alguns personagens da Bíblia, para algumas crianças da Bíblia. E nessa o foco é ela é o personagem principal, certo? Inclusive no Salmo 139, nós somos ali o foco, né? Então, no final, você vai dizer assim para as crianças, olha, você já sabe que você é muito especial e você já sabe que Deus quer lhe salvar, se caso alguma delas ainda não seja crente, né? Geralmente a maioria já aceitaram Jesus, mas se não, mesmo sendo filho de crente, essa vai ser a oportunidade dela agora fazer a declaração de fé dela, né? Levantar a mão e aceitar Jesus. E depois de tudo isso, você já sabe, você já aceitou Jesus, e agora está na hora de nós espalharmos essas novidades para aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão ao nosso redor e nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar que Deus tem um propósito para a vida dele, certo? Então é isso que a lição quer, que eles entendam que eles foram chamados e foram escolhidos desde a barriga da mãe deles, e que também agora eles têm a missão, já que eles já sabem disso, eles têm a missão de levar essa novidade para outras pessoas que não conhecem, certo? Então assim você vai finalizar a lição. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui para vocês, durante a contação da história, você pode utilizar mesmo os próprios visuais que a CPAD trazem, certo? Nos traz, que é também muito lúdico e já é excelente também. E aí, para finalizar, a revista nos traz um exemplo de dinâmica, que agora nós vamos para atividade ou para dinâmica ou para atividade e dinâmica, certo? Você pode fazer a atividade com eles e depois fazer essa dinâmica. Qual é a dinâmica que a revista nos traz? Ele pede para que em uma folha de papel sulfite você vai distribuir para cada criança e pedir para eles escreverem o versículo e o título da aula. E embaixo, por exemplo, aqui eles vão escrever o título e a memória em ação, e aqui embaixo eles vão fazer um autorretrato, eles vão se desenhar. Depois que eles terminarem de desenhar, você já vai estar com essa caixa pronta, e dentro da caixa você vai ter algumas frases também prontas aqui dentro, que a lição nos traz como exemplo. Deus deseja me usar em sua obra. Outra frase. As pessoas são pecadoras e não serão perdoadas. Outra frase. Deus me escolheu quando eu ainda estava na barriga da mamãe. Aí, entre outras, né? Você vai colocar aqui dentro e vai tirando. Ou pedir para cada um tirar. Enquanto eles forem tirando, a frase que fizer sentido, por exemplo, Deus deseja me usar em sua obra. Essa você vai pedir para eles escreverem do lado do autorretrato deles. Aí, se vocês tirarem a frase que diz o seguinte, as pessoas são pecadoras e não serão perdoadas, essa frase você vai dizer com eles, tá certo isso aqui? Não, então vamos fazer o quê? Jogá-la no lixo, certo? Aí as frases que realmente falam sobre a lição e do amor de Deus com a gente, para nós, aí eles vão escrever no autorretrato deles, do ladinho da imagem que eles desenharam. E as outras você vai descartando no lixo junto com ele. Aí as frases que você for tirando que tem relação com a lição e que falam do amor de Deus para conosco, aí você vai pedindo para eles escreverem do lado do autorretrato que eles fizeram. E as outras você vai descartando e jogando no lixo. Pronto, é essa a dinâmica que a lição nos traz como dica. Mas eu também vi uma outra que é bem interessante, que é o seguinte.
Você vai pegar uma caixa, dentro dela eu só não colei o espelho, mas você vai colar um espelho. A caixa pode ser do tamanho do espelho, ou um pouquinho maior, porque aí você pode colocar aqui o espelho e a memória em ação aqui embaixo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai dizer que aqui dentro tem algo muito importante, que às vezes a gente não dá valor e algumas outras pessoas também não dão valor para esse algo que está aqui dentro. Mas ele é único e muito especial e amado por Deus. Vocês sabem o que é? Eles vão ficar tudo querendo saber. Aí você pode separar o seguinte, deixar eles todos de um lado e à medida em que eles forem olhando aqui dentro, você vai colocando para o outro lado. Porque eles não podem dizer o que tem aqui dentro para os outros coleguinhas, senão não vai ter graça. Então todo mundo tem que participar. Aí, quando você... vamos ver o que é que tem aqui dentro? Aí você mostra pra cada um e eles vão se visualizar aqui dentro. E aí, nossa tia, sou eu, né? Tem que ter cuidado pra eles não dizerem o que é que tem aqui dentro. Ela não diz, não. Só olha, lê o que tem aqui dentro e depois separa. E aí você vai dizer que nós somos especiais e cada um deles são especiais para o Senhor. Eles nasceram, foram criados com um propósito aqui na Terra. E aí, através dessa dinâmica, você vai finalizar a aula dando um amarro aí na história de que eles são especiais, importantes e que cada um tem uma missão única aqui na Terra, certo? Pronto. E aí, como também está na última lição, a gente vai fazer a amostra pedagógica. O que foi que eu combinei com a minha outra professora, né? Que é a professora também da turma dos primários. Da gente fazer lá na amostra pedagógica essa dinâmica. Então, você, ao mesmo tempo que está fazendo ali com eles, vocês descem, né? E seja onde é que for a amostra pedagógica, vocês já fazem. Eles vão ler algumas coisas, né, que você vai preparar, e aí você faz essa dinâmica com os pais que forem visitar, com as outras pessoas que forem visitar. E aí você termina, e para finalizar, antes de descer, termina com a oração final. Certo, professor? Então, foi essa a dica de aula que eu trouxe hoje para vocês, mas aí vocês podem pegar algumas dicas daqui e ir adaptando do jeito que você dá aula. Certo? Escolhe uma dinâmica só, talvez se misturar muitas, você acabe perdendo o foco na aula. Mas aí você programando tudo direitinho, vai dar certo, vai ser uma bênção, e aí você vai finalizar o trimestre com chave de ouro, tá certo? Então, é isso, fiquem com Deus, um abraço e até logo!